Vamos agora falar sobre a sociedade, sobre desigualdade, começando com a desigualdade social. Destruição desigual de recursos simbólicos, conhecimento, materiais, renda e políticos, centralização. São diferenças de vantagens, são consequências de um conjunto de relações da vida social no nível político e econômico, se apresenta no cotidiano de diversas formas. A diferença de vantagens entre grupos que compõem uma sociedade resulta uma estratificação social, uma dominação, exemplo, patriarcalismo, patrimonialismo, racismo. É sempre quando a gente acha que é capaz de dominar. É quando há desvantagens, há diferença também de vantagem, de conhecimento, de renda, de divisão, né, do que é imposto. E a desigualdade, então, traz como consequência a estratificação social, que é a hierarquia social, a escala de valor, a distribuição desigual entre camadas, classes, situações socioeconômicas, posição ocupada dentro de um processo produtivo, influi, então, no papel social. Então, a gente tem a estratificação econômica, que é pelos bens que a pessoa possui, a estratificação pela política, que é pelo comando, pelo poder que a pessoa exerce, o cargo que ela ocupa. E o profissional, no cargo público que ela ocupa, e o profissional é pela profissão que exerce. Como, por exemplo, a estratificação entre a classe professor, a classe médico, ou até mesmo dentro da própria profissão, de acordo com os cargos naquela profissão, não sendo os cargos públicos. A gente tem como exemplo as castas, que é uma estratificação tradicional, estagnada, em que as castas inferiores eram consideradas impuras, e os estamentos que tinha no feudo. Na Idade Média, uma sociedade semi-fechada, mas havia uma possibilidade de mobilidade, ao contrário das castas. E a gente tem também a estratificação pelo capitalismo, né? Classe média, classe baixa, classe alta, enfim. Então, dentro da sociedade, temos o Karl Marx com sua visão relacionada ao conceito de classe social, considerando o fator econômico como determinante da estratificação. Max Weber, que concedeu a sociedade estratificada em 3 dimensões, cada ordem com estratificação própria. A ordem econômica, que é a ordem das classes, que é pelos bens bens adquiridos. A ordem social, que é pelos status, é a honra, é o prestígio, é o estilo de vida, é o bem de consumo. E a ordem política, que são os partidos, é o poder na esfera política. Então, Marx traz mais a questão só econômica, né? Já Max Weber traz em 3 dimensões: economia, sociedade e política. A econômica é os meios que tem, social é o status, é o prestígio, é a honra, é o respeito. A política é o prestígio político, mesmo é a esfera política. E o que vence essa ordem social, que é o status, é a posição e o prestígio que a pessoa tem. É o status de ser médico, é o status de ser advogado, é o prestígio na visão social que essas pessoas têm. Equidade e meritocracia, gerar desigualdade justa, é tratar com diferença o que é diferente, ou seja, se eu excluo uma pessoa negra, eu vou ter que criar mecanismos que incluam essa pessoa negra, porque ela faz parte da nossa sociedade, ela é ser humano. Então, equidade e meritocracia é gerar desigualdade justa. Se criou a desigualdade injusta, então a gente tem que criar a desigualdade injusta, é dar o direito que você não tem. Por exemplo, as cotas raciais. Classes, poder aquisitivo, capacidade de consumo, por isso que a ordem econômica são as classes, que é o que Karl Marx fala, né? As classes sociais também. Igualdade, superioridade, mesmo poder aquisitivo, mesma função, mesmos interesses. Karl Marx fala sobre a classe dominante e a classe dominada. A classe dominante é a burguesia, a classe dominada é os proletários.
fala sobre as mudanças como consequência das lutas de classes e suas revoluções, falando do dinamismo e do movimento. Max Weber fala dos status, das atitudes, dos atributos da dominação social, moldada pelas lutas envolvidas pelos interesses econômicos, autoridade e obediência, legal, que é pela burocracia, a tradição, que é pelo governo, pela política, e a carismática, que é pela devoção. Piririn Sorinke, ele fala sobre o espaço social, sobre as coordenadas e sobre a mobilidade. Traz 3 fundamentos independentes, que é a economia, a política e o profissional. Ele diz que a economia vem com a desigualdade econômica em qualquer tipo, tem desigualdade econômica em qualquer tipo de organização e de sociedade. Política, a distribuição desigual do poder e da autoridade ocorre independente também da constituição de cada grupo. Profissional é a questão interprofissional e hierárquica relacionada ao grau de habilidade, de experiência requerida, e o interprofissional é a diferença dentro do mesmo grupo, como eu disse anteriormente. Então, interprofissional é a hierarquia entre diferentes graus de habilidades, e intraprofissional é a diferença dentro do mesmo grupo. E aí, com isso, a gente fala sobre a mobilidade social, que é o deslocamento social dentro dos estratos, coisa que não havia nas castas, mas no estamento a gente já conseguia perceber. É a mudança dos estados, é a mudança de classe. Como, por exemplo, nós temos as coordenadas sociais em uma mobilidade horizontal, uma mobilidade vertical. A mobilidade horizontal, por exemplo, é o professor virar coordenador, ou seja, ele não saiu de uma classe para outra, mas dentro da sua própria classe ele atingiu um nível maior. E o vertical é ascender ou descender. É um coordenador virar o diretor, o coordenador que era um funcionário virar, por exemplo, o dono, virar o chefe supremo, sabe? E essa mobilidade pode ser intrageracional e intergeracional. Pode ser dentro da mesma geração ou entre gerações diferentes. Como, por exemplo, muitas famílias ainda hoje em dia, os avós não têm uma formação superior, mas os netos já são médicos, advogados, enfim. A socialização é o convívio em grupo, fundamental para estabelecer as formas de interação, de cooperação e de comunicação. O processo é que o ser humano nasce no grupo social e vai assimilando as regras, aprende as expressões, os símbolos, o processo que modifica a pessoa, interiorizando os hábitos, as regras, tornando naturais para os indivíduos e varia de sociedade para sociedade. Então, a interação social, o contato social, o estímulo recíproco entre os indivíduos, as sensações e os sentimentos. O isolamento social é a falta do contato social, é o corte parcial ou total da comunicação. E os processos sociais são as formas de estabelecer as relações. É a cooperação, é a competição, é o conflito, é a acomodação, é a assimilação. Movimentos sociais são os conjuntos, é a ação conjunta de indivíduos, um esforço organizado que possui um certo objetivo, que tem um período de vida suficiente para alcançar seus objetivos, e possui a fase, que é a fase de inquietação, a fase de excitação, a fase de formalização e a institucionalização. Grupos sociais são as pessoas que relacionam-se entre si, dividem o mesmo sentimento de pertencimento, aí aderem a determinada regra. E aí tem os grupos primário e secundário. O primário é o contato que a gente tem frequente e os laços emocionais, como família, creche, abrigo, e o secundário é mais duradouro, com menos significado. Então, aqui eu estou falando de grupo social, não estou falando de socialização. Socialização, a gente tem a socialização primária e secundária também, a primária é a família, a secundária é a escola, enfim. Aqui eu estou falando de grupos sociais, os grupos que a gente tem contato, que a gente desenvolve laços emocionais, é o primário, é na família, na creche, no abrigo, o secundário. Então, primário, contato frequente, laços emocionais. Secundário é duradouro, mas com menor significado. É um trabalho, a escola, é a vizinhança. São grupos sociais, lembrando,
É a relação, é dividir o mesmo sentimento, as mesmas regras. Karl Marx, ele fala sobre o agregado social e o grupo social. O agregado é pouco contato primário, sem sentimento de unidade grupal. Não são organizados, a multidão é o público, a massa, reunidos momentaneamente, unidos pelo mesmo sentimento. Mas é uma estrutura instável, é uma opinião pública, é um anonimato, objetos comuns, proximidade física temporal, não organização, e é mais ou menos passiva. Exemplo, show, filme, TV, música, ali eu tenho um agregado social, algo mais momentâneo. É sim, tem uma similaridade, mas nenhum show tem pessoas de várias religiões, de várias ideologias, com um gosto em comum, que é aquele filme, é aquele cantor, aquela música, aquela programa de TV. Grupo social, ele prioriza uma interação maior, uma afinidade maior. Por exemplo, um grupo de fãs mesmo, que de fato tem uma efetividade muito maior, uma opinião muito semelhante. No show, as pessoas vão às vezes por gostar, mas não por ser fã. Então, eu tenho ali fãs e tenho os outros. Ali nessa mistura tem um agregado social. Mas se eu separo grupos que são fãs, ou seja, os fã-clubes que tem fã-clube tal, ali eu tenho um grupo social. Prioriza algumas interações e afinidades. Fala sobre as ações afirmativas, que é procurar corrigir as desigualdades étnicas por meio da facilidade concebida a determinado grupo. As instituições sociais como estruturas estáveis, fundamentadas em regras socialmente reconhecidas, que são interdependentes, estruturas para suprir as necessidades da sociedade. Exemplo, família, escola, economia, política, etc.